Estamos de volta. No bloco anterior eu deixei ao meu convidado a pergunta de que em qual nível de ensino existe uma pior estrutura pedagógica? Ensino infantil, fundamental ou médio? Por favor, Zé. Olha, nos três existe ainda muita coisa para ser feita, mas o que está na pior situação é a educação infantil. Primeiro porque o município principalmente vão ter dificuldades se em 3 anos não se estruturarem, porque até agora é permitido que eles façam repasse de verba para ONGs, para instituições não governamentais que trabalham com isso e que eles possam fazer esse trabalho de creche, de educação infantil, porque o município não tem essa estrutura. Era a responsabilidade do município, mas ele não investia porque não recebia verba para isso. Então o principal é a educação infantil, que aí é a base mesmo, é o começo, né? Tem que fazer um bom trabalho, se faz um bom trabalho em muitos municípios, agora já se faz um trabalho, em algumas coisas que eu observo se faz, Bertioga se faz um trabalho de qualidade nesse sentido, tem muito que melhorar, são os que eu conheço um pouco mais, o Estado está cada vez mais distante da educação infantil, mas a educação infantil é a base, né? Fala ensino básico, inclui a educação infantil, ensino fundamental, mas ali é o começo de tudo. O fundamental está caminhando bem. Ampliou-se mais um ano, nós não temos como fazer período integral, tem que ampliar mesmo o tempo de escolaridade, não tem outro caminho, porque senão Você é a favor do período integral? Não é que eu seja contra, é que período integral vai demandar triplicar a estrutura que existe hoje. Se as escolas hoje têm 3 períodos, para você ter período integral de cada período, a escola vai ter que se multiplicar em 3. Então isso vai demandar muito dinheiro, muita escola que tem que ser construída, isso vai demorar muito. Então, o ideal, eu acho que seria o ideal sim. O ideal seria escola de período integral, não a que existe por aí, alguns modelos que é para inglês ver, tá? Existem modelos que funcionam, existem modelos que não funcionam, mas a tendência é que realmente vá aumentando o tempo de escolaridade. O ensino médio logo deve aumentar mais um ano, existe essa perspectiva, aí passaremos a ter 13, 14 anos do ensino básico, que é o que é em média aí nos países ditos desenvolvidos economicamente. Mas voltando aí, a educação infantil é o que precisa de mais estrutura, que precisa de mais investimento a curto prazo, porque dentro de mais 3 anos, acho que os municípios não mais poderão repassar esse dinheiro. Eles vão ter que investir mesmo em construção de creche, de escola de educação infantil, fazer concurso para os professores. Porque a educação infantil é um professor diferenciado do professor do ensino fundamental, que é diferenciado do professor alfabetizador. Todo mundo tem na cabeça que todo professor PEB 1 é alfabetizador. Isso não existe. Professor alfabetizador é um professor especialista em alfabetização. Entendeu? Não significa ele ter uma formação menor. Não tem. Eles fazem um curso lá de magistério e tal, mas ele vai se especializando. Nem todos têm habilidade ou gostam de alfabetizar. É um trabalho diferenciado. O trabalho de alfabetização é o mais importante e o mais complexo de todos. E o que tem que ser valorizado. Além de estrutura, tem que ter salário bom mesmo. O professor aí do início do ensino fundamental tem que ser o mais valorizado, o investimento maciço em formação, porque ele é a base. Ele dá a ferramenta fundamental para o ser humano, que é a habilidade de leitura e de reproduzir a sua voz codificadamente. A partir daí é que o espírito vai desenvolver. Como é que você vê hoje a violência dentro das escolas? E também com relação aos professores, porque nós já discutimos a questão da educação, não da educação básica como estamos discutindo hoje aqui, mas educação principalmente no ensino superior. Eu acabei conversando com alguns professores que viram e a gente acabou trocando ideias, e eles me relataram que hoje eles têm uma preocupação muito grande até na hora de fazer uma avaliação com o aluno, porque tem aluno que antes da prova já ameaça o professor, olha, se eu não tirar nota boa, a senhora se liga e aquela coisa toda. Como é que você vê isso? Como é que você trata com isso? E o que você diria para esses professores? Paciência, diálogo. Extraoficialmente, antes de começarmos a gravar o programa, eu tinha te dito que o problema da violência está num ponto em que a criança tem toda a atenção e o adulto tem toda a atenção. E o adolescente fica esquecido. Então, é o adolescente. Passou aí dos 9, 10 anos, já é adolescente, né, pela formação e pelo desenvolvimento. E a gente tem que dar atenção para essa criança, para esse adolescente. É o que mais exige atenção.
porque é um período de transformação, é um período de certa fragilidade. O ser humano é o animal mais frágil em toda a fase da sua vida, e nessa é a principal delas. Os problemas, a maioria, são sociais. Se o professor não souber trabalhar isso adequadamente, ele vai enfrentar problemas, sim, de falta de comunicação, de desentendimento, e, obviamente, vai acabar sofrendo violência por parte dos alunos. Eu acho que o professor tem que respeitar os alunos. Se um aluno vier ameaçá-lo, ele, pô, tu vai me ameaçar por quê? Eu estou fazendo minha parte aqui. É diálogo, conversa. Sei que é difícil, já passei por isso também. Raro acontecer, cada vez menos acontece, porque eu procuro ter um diálogo muito próximo dos alunos. A última ameaça que eu sofri, há uns 10 anos atrás, foi uma brincadeira que eles fizeram comigo, porque eu dei uma bronca na sala, eles foram, na saída, tiraram as calotas do meu carro e colocaram em cima do teto. Essa foi a única violência que eu sofri nos meus 30 anos de educação. Você é um privilegiado. Realmente dei sorte. Dei sorte. Vi violência próxima, nas minhas unidades mesmo. Já apartei briga de alunos, mas veja, entre alunos. Mas a violência é um problema geral, né? Não é só dentro da escola. A escola, ela não propaga. Se ela é lugar de aprendizagem por excelência, ela tem que trabalhar para evitar a violência. Diálogo, conversa, paciência. É o caminho. É o caminho, mas eu acho que está na hora da gente começar a pensar em assistente social na educação. Porque boa parte dos problemas educacionais, eles têm origem social e não cognitiva. Entendeu? É origem social. E muitas vezes nós, educadores, não estamos preparados para lidar com esses problemas sociais. Então a gente está precisando aí criar aí, mudar a legislação e colocar em assistente social em cada unidade. Assistente social e psicólogo, talvez. O psicopedagogo, hoje todo mundo é psicopedagogo. Okay. Todo pedagogo, a primeira especialização que ele faz é psicopedagogia. Mas na hora que ele está de frente com o problema, ele pede socorro do mesmo jeito. Mas é mais um socorro de uma assistência social. Agora o psicólogo específico também é um trabalho, é um profissional que seria necessário ter, não digo nas escolas, mas que tivesse uma equipe que atendesse esses alunos, mas é problema cognitivo. O psicólogo trabalha com problema cognitivo. Não com problema comportamental também, mas o comportamental é sempre consequência de problema social. E para lidar com isso, o assistente social acho que está melhor preparado. Essa é a minha visão. As disciplinas vistas como disciplinas paralelas, como educação ambiental, ética, orientação sexual, você acha que essas disciplinas deveriam ser incorporadas à grade curricular? Olha, elas não são incorporadas, vamos dizer assim, oficialmente, mas elas fazem parte de todos os conteúdos. Elas fazem parte da língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, filosofia, história, geografia. Mas não de maneira profunda, né? Não de Aí maneira veja bem, individualizada. É o que eu digo, o professor, o Brasil ainda não adianta, a gente pode querer estar batalhando, estamos caminhando para um país que seja aí um país desenvolvido, mas em termos de educação, eu acho que é igual à saúde. A gente precisa mais de clínico geral do que de especialista. E acho que na educação é a mesma coisa. A gente precisa de professores polivalentes. Não adianta o professor ser especialista naquilo. Quem ensina com a educação básica tem que conhecer um pouco de tudo. Então o professor de língua portuguesa ele tem que ter noção de sexualidade, tem que ter noção da questão ambiental, tem que ter noção da questão de tudo que diz que faz parte do cotidiano da sociedade. Por isso que precisa ler, estudar. Não é só ler e estudar sobre a sua disciplina. Ele tem que ter um conhecimento geral daquilo que é necessário para o aluno. Não tem como você fugir, porque você vai trabalhar lá em interpretação de texto, em língua portuguesa. O texto fala da questão ambiental. Eu tenho que ter alguma noção da questão ambiental, tem que ter literatura sobre isso, tem que pesquisar. Então você tem que estar atualizado. Aí a gente cai naquele problema lá do índice que eu te contei no início. Mas os professores não leem, né? A rede pública de ensino do município ou do estado proporciona condições para que você faça atualização, cursos, reciclagem. O Estado banca isso? Já bancou mais. Já bancou mais. O Estado já bancou mais. Hoje ele banca mais cursos pela internet, mas também funciona. Sim. Dá condição, tem cursos. Por exemplo, está tendo um curso hoje para o Estado, lá para o professor do Estado,